Associação MP Pró-Sociedade, que reúne membros do Ministério Público de perfil conservador, divulgou uma nota pública repudiando a representação apresentada contra a associação e seu presidente por incluir em seu nome as palavras Ministério Público. Na nota, o MP Pró-Sociedade questiona: a proibição de liberdade de expressão é apenas imposta a quem não segue ideologias? Ouça a nota do MP Pró-Sociedade. Nota pública. O coletivo Transforma MP, o Ministério Público Democrático, a Associação dos Juízes pela Democracia, constantemente fazem manifestações públicas opinando sobre questões públicas e sobre processos e casos concretos. Hoje vimos que a entidade privada CNPG, que usa procuradores gerais e ministérios públicos em seu nome, Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, resolveu representar contra a Associação MP Pró-Sociedade, legal e constitucionalmente constituída, e, pessoalmente, contra seu presidente, visando a impedir que a associação tenha MP ou Ministério Público em sua denominação. Mas o CNPG não usa nome de cargo e do MP em sua denominação? Ele que nunca fez o mesmo contra as entidades que tinham a hegemonia do debate defendendo ideologias. E agora se volta contra uma associação que tem membros conservadores, sendo que conservadorismo não é ideologia, mas a negação dela, como bem explicam Stuart Hughes e Russell Kirk. Por que esse duplo pensar? A quem isso serve? A pergunta que deve ser feita é: a proibição de liberdade de expressão é apenas imposta a quem não segue ideologias? Apenas contra quem defende a soberania nacional? Apenas contra quem acredita que a sociedade é a verdadeira titular do poder? Apenas contra quem repudia a bandidolatria? Aliás, praticamente todas as associações de membros do MP têm Ministério Público em seu nome, pelo óbvio motivo de reunir membros do MP. Sobre nosso presidente, Márcio Chila, indagamos: tem ele menos direito à liberdade de expressão que as associações e coletivos citados? Por que se escolhe ele para ser atacado e nunca os membros das entidades supracitadas? Enfim, repudiamos a representação lançada contra a Associação MP Pró-Sociedade e seu presidente e a denunciamos como mais uma tentativa de censura de tentar calar as vozes que não concordam com avanços totalitários e que exercem o contraditório que era negado pela espiral do silêncio. Cristina Lemos, da Record. Temos assistido a um relaxamento geral das regras de distanciamento nas principais cidades brasileiras, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro. Quais as consequências dessa atitude no curto e no médio prazo? Os governadores erram em afrouxar as regras nesse momento? O Brasil pode avançar para um lockdown? Quem decretará se houver? Deixa eu comentar um pouco sobre isso. Eu sugiro a todos, agradeço aqui a Cristina Lemos, mando um abraço para ela. Nós colocamos no Boletim 8, esse que foi publicado hoje, uma reflexão um pouco mais ampla sobre o que significa essas medidas. A adoção de medidas de distanciamento social, ela não é uniforme, ela não é única. Eu não sigo numa direção só. Tem municípios que podem não ter que aplicar nenhuma medida de distanciamento social, porém pode fazer intensificação das medidas de higiene, de cuidados, né, medidas de etiqueta respiratória. Isso é um ponto. Tem município que pode necessitar entrar direto no lockdown, porque ele teve uma explosão de casos de uma maneira muito abrupta. E depois fazer um distanciamento social seletivo ou ampliado a depender da sua situação. Tem município que entrou em distanciamento social ampliado e pode começar a migrar para o distanciamento social gradualmente, como o Distrito Federal fez hoje, começou a trabalhar e está modulando. Eu vou abrir agora o banco, vou ver como é que vai ficar, como é que vai ser o comportamento. São Paulo está fazendo isso também. Então estão todos modulando de acordo com a realidade. Não é uma receita de bolo. Eu abro ou eu fecho. Não, nós temos alternativas. Só que estas alternativas, explicitadas no documento que nós publicamos hoje, no boletim número 8,
elas dão sugestões. Nós não estamos obrigando, assim como nós não obrigamos nem sugerimos que os estados e municípios fechassem. Nós só falamos das estratégias de medidas não farmacológicas. Então, eu creio que, lendo o boletim número 8, vai ficar mais claro, e envie sugestões. Se caso não tenha ficado claro algum ponto, como o Gabardo colocou, a gente ajusta tanto no boletim como nas apresentações, e vamos também aprendendo com este processo. Anderson, a próxima pergunta é na mesma linha. A Natália, da Folha de São Paulo, diz que em documento prévio divulgado aos estados há 2 semanas, o Ministério avaliava recomendar, além do distanciamento de idosos, escolas, faculdades continuassem fechadas, com possibilidade de estender até maio, bares e comércios pudessem funcionar 50% da capacidade. O documento previa distanciamento a mais grupos vulneráveis. Embora os boletins divulgados citem em parte essa questão, há uma previsão de uma recomendação mais efetiva para escolas, faculdades, comércio, como na proposta anterior. Além disso, o ministro vinha falando em condicionantes. São as mesmas que entraram no boletim 7? Ou o Ministério avalia outras mais? É uma boa pergunta da Natália. A Natália vem acompanhando esse processo com muito detalhamento. Os condicionantes são estes e podem ter outros que sejam específicos de cada localidade. Sobre o planejamento inicial, nós tivemos um documento que foi discutido entre os secretários. Nós compartilhamos com os secretários estaduais, levantando algumas propostas. A gente já vinha discutindo isso, já tinha 2 a 3 semanas atrás. E entre essas propostas, alguns entenderam como sendo o distanciamento vertical ou quarentena vertical. O que nós colocamos ali naquele documento, que já vinha sendo discutido e avaliando modelos de outros países, não há dúvida, há um consenso geral que o distanciamento social de idosos e pessoas com comorbidade é uma assunção, é uma premissa básica. Então, não há dúvida sobre isso. Não há dúvida de que escolas, nesse período mais intenso, elas, em muitas localidades, onde a transmissão está mais intensa, necessitam permanecer com antecipação das férias, uma organização que lhes permita evitar um deslocamento grande de jovens, porque aí os pais têm que levar para a escola, você tem aglomeração. Então, este é um momento que ainda é possível fazer algumas medidas nesse sentido. Sobre o comércio, sobre as atividades comerciais, aqui em Brasília nós temos as feiras. Eu estive na Feira de Vicente Pires, por exemplo, que é uma feira de produtores muito boa que tem num bairro chamado Vicente Pires, aqui em Brasília. O Corpo de Bombeiro estava na porta fazendo medida de temperatura, nem todo mundo entrava de uma vez, nós podíamos comprar as frutas e verduras e sair por outra porta, ou seja, houve uma organização muito, muito boa feita pelo governo do Distrito Federal. Assim também está sendo feito em vários supermercados, tem distanciamento, foi feito isso nos bancos. Então, todos os gestores estão buscando, como eu disse, modular, calibrar ou adequar que setores ou que segmentos podem ser abertos num primeiro momento, num segundo momento. E, como eu disse, não é uma receita de bolo. Se precisar retornar e fechar novamente, o gestor vai ter que fazer, é natural que isso aconteça. Nós esperamos que não, porque as medidas, até onde nós estamos acompanhando, apesar de estarmos olhando muito para os casos graves, as medidas nos parecem ter um efeito muito positivo. Elas estão fazendo efeito nos locais onde tem uma incidência maior de casos de coronavírus, e assim nós estamos acompanhando com os gestores estaduais e municipais. Mas nós não vamos entrar no mérito se deve abrir segunda-feira, ou abrir terça-feira, ou abrir quarta-feira. A responsabilidade é do gestor local. E nós estamos aqui à disposição para refletir conjuntamente com esses gestores. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.